Boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas e bem-vindas, em especial a Ney Benedito, que aceitou o convite da fotoativa por intermédio da nossa fotoativista Elza Lima, para este encontro tão especial e tão esperado por nós. Bem, sem os apoiadores não seria possível a realização desse evento, né? Então agradecemos a parceria do SESC Regional Pará, por meio do Teatro Casa Isaura Campos e do Núcleo de Fotografia do Centro de Cultura SESC VUP. E a toda a equipe, sim, que foi muito especial, nos recebeu de forma tão incrível, né? Agradecemos aos intérpretes de Libra, Helder Cunha e Márcia Alencar, e agradecemos ao projeto Olhares em Conexão, responsável pela vinda da Ney Benedito, né, e que permitiu que essa noite acontecesse. Eu gostaria de chamar ao palco o senhor Jorge Teixeira, que representa o Olhares em Conexão, para nos dar uma breve palavra. Eu sou o Jorge Teixeira, fotografia sempre documentado, e hoje pratico a fotografia por paixão. Nós temos, juntamente com a Elza Lima, nós temos uma parceria chamada Olhares em Conexão, como eu ia depois falar. Nessa parceria nós temos desenvolvido nos últimos anos que nós chamamos de projetos fotoculturais. Esses projetos eles são voltados para o que nós chamamos de Amazônia e Brasil profundos, trabalhando comunidades tradicionais a partir das suas belezas, das suas culturas, das suas histórias. Então, afinados que nós estamos com a história, com a trajetória da Ney, que sempre trabalhou voltado para essas comunidades menos favorecidas, nós fizemos um convite a ela no ano passado para que ela pudesse vir aqui conosco no Pará para uma oficina que nós vamos ministrar a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, e para uma imersão que nós vamos fazer na semana que vem ao Marajó. E aí surgiu o convite da Irene, né, para que nós pudéssemos compartilhar de uma forma mais democrática, tá, com todos aqueles que admiram o trabalho da Ney e aqui nós estamos. Então eu acho que nós vamos ter uma noite extremamente especial e eu faço voto que vocês aproveitem o máximo. Agradecemos a Petrobras, via Lei Rouanet, Ministério da Cultura, pelo patrocínio ao projeto Fotoativa 40 Anos Luz, no qual se insere este projeto Café Fotográfico. O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. E cada pedacinho dela é grandioso. É por isso que a Petrobras, historicamente, é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Porque estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. E agora, vamos investir ainda mais em nossa diversidade e brasilidade. Remodelamos o programa Petrobras Cultural, trazendo novos eixos de atuação que valorizam iniciativas de todos os cantos desse Brasil gigante. Afinal,
cultural não tem maneira melhor de mostrar a importância das nossas plurais identidades do que dando voz e palco a todas elas. Porque a gente sabe que não existe energia mais potente do que a cultura. Seleção Petrobras Cultural, novos eixos. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Bem, gostaria de chamar ao palco Laí Benedito, fotógrafa e jornalista formada em comunicação pela USP, Universidade de São Paulo. Especialmente as que envolvem mulheres, crianças, populações indígenas e ecologia. Participou de várias exposições nacionais e internacionais como fotógrafa e editora, tendo trabalhos publicados em jornais, revistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Tem fotos integrando os acervos do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, do MAN, Museu de Arte Moderna em São Paulo e no Rio de Janeiro, do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, da coleção Pirelli MASP e de vários colecionadores brasileiros e estrangeiros. Foi uma das fundadoras da agência F4 e do NAFOT, Núcleo dos Amigos da Fotografia, durante 20 anos. E durante 20 anos fez curadorias nacionais e internacionais através do NAFOT para o Mês Internacional da Fotografia. Dirige o Em Imagens, que concentra a veiculação de seu acervo e produção e através do qual realiza workshops, palestras no Brasil e no exterior. É uma honra te receber, Naí, sou super tua fã. Então, eu esqueci de dar um ênfase à coisa. Ela falou que eu estou administrando o acervo da Imagens. O acervo da Imagens está com a Unicamp. Foi uma decisão que eu tomei o ano passado, de que um acervo como o meu, que se trata de lutas da população, do Brasil como é, das festas populares, tudo, ele deveria estar numa entidade pública, para ter o acesso facilitado, porque eu acho que se a gente tivesse cuidado antes, mais tempo, da memória, a gente talvez não cometesse tantos erros repetidos como a gente faz. Então, o meu acervo não está mais comigo, está com eles, mas inclusive descobrimos que nenhuma entidade tem um tipo de documento que satisfaça ambas as partes. Nós ficamos 1 ano e meio trabalhando com a Unicamp para chegar a essa terminologia. E colocamos, inclusive, de comum acordo, esse documento que foi feito, pensado nas questões todas de guarda, de como se faz e tal, está aberto, está disponível. Foi feito especificamente na hora de eu passar o trabalho, mas é de todos nós, pode se usar, pode pegar lá como referência para estudo e tal. Eu queria falar um pouco desse meu trabalho, porque quando me convidaram para vir aqui, que é sempre um prazer vir nessa terra, onde eu tenho ótimos amigos, ótimas referências, fotos que eu fiz que me emocionam muito. Eu pensei, nós estamos num momento difícil, porque estamos sem diálogo e com muito medo e tal. Então eu não quis pegar essa dificuldade sozinha. E como eu estava ao mesmo tempo, esses últimos 4 meses, eu estava com tudo junto, né, passando o acervo para a Unicamp, mudando de um bairro que eu moro há 50 anos para um bairro novo. Estou saindo da Vila Mariana e indo para o Sumaré.
E de repente, no Sumaré, não conheço ninguém. Na Vila Mariana, todo mundo me conhece, mas com o cabelo branco é fácil. Eu não era fotógrafa de cabelo branco e tal. Mas no Sumaré, encontrei os velhos amigos que se mudaram para lá. E de repente, fiz uma coisa seguinte. Fui perguntando para ele. Todo mundo falou, ai, Nair, que bom te ver aqui, porque eu estou assim, assado. Então, falaram, como é que é mesmo? Você está como? E aí fui anotando. E do que eu anotei das pessoas que me falaram, é que saiu a pauta desse porque a gente é assim. Então foi uma experiência gostosa de passar para todo mundo, que às vezes a pessoa... E quando as pessoas me perguntam, mas quem fez esse roteiro? Eu falei, sei lá, um monte de gente fez esse roteiro. Então é uma das coisas que a gente vai aprendendo, ficando mais velho, né? Dando valor a essas coisas. Então, porque assim é um roteiro generalizado de todo mundo que eu fui encontrando, perguntando e sabendo, e o final também foi assim. Vamos assistir e depois espero que vocês perguntem o que vocês acharem, e seria um complemento importantíssimo para esse trabalho. Obrigada. Por que a gente é assim? Por que a gente é assim? Assim? Assim como? Insatisfeitos, ansiosos, grudados em celulares, o corpo indisposto, estômago doendo, pneumonia, dengue, covid, piriri, insônia, depressão, dor nos joelhos, dor nas costas, sem alegria e sem sonhos. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Demoramos para nos manifestar no particular e no social, mas não por acaso. Somos fruto de programação muito bem elaborada pela elite vigente. Sem exagero, somos contraditórios desde 1500. É coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, uma rua que me dê sentido. A opulência da natureza não nos fez valorizar inúmeras coisas, como, por exemplo, fruir sem violentar uma verdadeira floresta tropical em nossa majestosa costa, o conhecimento e a sabedoria dos indígenas, entender o percurso dos grandes rios para definir o contorno das cidades que estão nascendo. Enorme variedade de árvores, frutas e flores de todos os tamanhos e origens, possibilitando várias colheitas durante um mesmo ano. Até quando o corpo pede mais calma. Tá dando certo aí? A parte da letra tá dentro. Quanto tempo acelera e depressa? Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura,
perder. E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é muito modificamos um pouco a língua portuguesa e perdemos o sentido exato das palavras. Há confusão entre opostos, legal e ilegal, opulência e oponência, autoridade e autoritarismo. Tudo o que é nosso parece inferior ao que é dos colonizadores. Sequestramos africanos e não demos a mínima para seus conhecimentos e sua cultura. No que seria a libertação dos escravizados, ignoramos que foram eles que estiveram presentes em todos os planos econômicos, enriquecendo o país com seu trabalho. E, pasmem, remuneramos os donos deles. Ainda usa. Ainda usa. Ainda Endeusamos os bandeirantes e o extermínio indígena que fizeram. Em São Paulo, a conhecida Avenida dos Bandeirantes cruza com várias ruas de tribos indígenas dizimadas. Descaramento este que se repete em muitas cidades de norte a sul do país. Fomos o último país da América do Sul a ter universidades. Desconhecemos nossos vizinhos e suas culturas admiráveis. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en la corriente, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro grupo hecho de versos, de migraciones y de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Tivemos boas experiências em educação pública e as destruímos sempre tragicamente, como foi o caso do Colégio Vocacional de São Paulo, da Maria Nilde Marcelano. Yo no soy de aquí.
que serve mesmo? Não sabem e talvez nunca saberão. Serve para sufocar os movimentos populares e não para defender a nação. Aliás, nunca fomos uma nação. Apenas nos pusimos en los pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras. Somos equivocados, matamos crianças e jovens, mas orgulhosos somos anti-aborto. Conhecemos os abusos que sofrem as crianças dentro e fora de casa, nas várias regiões do país. Em 2022, foi divulgado que 76,5% dos estupros cometidos contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Mas o medo que temos deste assunto é paralisante, mesmo diante de provas irrefutáveis. Elogiamos torturadores, mas não sabemos o mínimo do que é a tortura. Aliás, nessa terra de machos, o único que teve peito de reagir em 2016, cuspindo na cara do deputado deslumbrado com a tortura, foi o Jean Willis, deputado gay assumido. Expulsamos para fora do país pessoas brilhantes de todas as áreas, das ciências às artes visuais. Não suportamos pluralidade de ideias e de ideais. As causas e efeitos da desigualdade têm como principal decorrência a falta de oportunidades. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem brigos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Nunca houve tanta concentração de riqueza em poucas mãos como a que estamos vivendo. E isto é também concentração do poder. Salta aos olhos a necessidade primordial de olhar e reconhecer as cidades, as mulheres chefes de família, a educação das crianças e jovens,
o fenômeno da ocupação de igrejas evangélicas, a crise climática e suas múltiplas consequências e o aprofundamento vergonhoso da desigualdade. A história da humanidade é cruel, amarga e triste. E nós estamos doentes. Bem, queria chamar a Nair e o Jorge, né, que vai conduzir essa fala. Quem somos, né? Tá frio pra ti aqui dentro? Tá bom? Você que vai fala um pouquinho. Boa noite. Você quer falar um pouquinho, abrir um pouquinho sobre esse vídeo aqui, que a gente acabou de assistir?
Eu já falei no início o que foi a ideia, foi realmente discutir com as pessoas e fazer um texto amplo, né? Eu acho que está num momento de reflexão sobre essas questões e outras, né? A gente pôs aí algumas questões, mas eu acho que o país está assolado por questões emergenciais que a gente está com medo, na realidade, né? Está com paura de enfrentar isso, né? Inclusive, o problema do Brasil está ficando com uma população mais velha e que está enfrentando essa barra de ficar mais velho, porque ficar mais velho custa caro, né? Então, isso também é uma questão, o país não está preparado, essa discussão do que está acontecendo com nossos jovens nas casas, a gente vem discutindo entre pequenos grupos há muito tempo. Eu discuti muito isso com o Alexandre, inclusive. E é um pouco assustador. Eu olho os meus netos e falo, que sonhos que eles têm, o que vai ser dessa juventude? Isso que eu estou falando de netos já nascidos e crescidos agora. A minha amiga querida, que vai ser vovó pela segunda vez, agora é um pensamento que está em todos nós e a gente não sabe para onde, como nós perdemos esses encontros onde a gente podia discutir isso livremente, com vontade, com amigos, com pessoas que entendam a nossa preocupação. Então, não sei, vocês viram o vídeo, já falei no início, falei agora, queria saber o que vocês acharam de tudo isso. E vamos retomar essas discussões, né, pelo amor de Deus. Antes da gente passar para a galera aí, para eles fazerem as perguntas que acharem conveniente, queria que você falasse o seguinte, dentro de todo esse contexto que você colocou, qual é o papel da fotografia? Eu acho que a fotografia, num país como o Brasil, ela tem uma função maravilhosa de ajudar na educação, que não está servindo muito para isso, não. Não se está tirando da fotografia tudo que ela pode dar, porque ela emociona, né? Diferente da tecnologia, que lida com coisas mais... A fotografia cuida com sentimentos, né, com o humano. E isso não há programa AI2, AI3, AI4 que resolva. Então, eu acho que a gente não tá capacitando a fotografia de uma coisa que ela ajudaria muito a resolver, né, eu acho. Vou fazer uma pergunta para ti, que eu já fiz para vários fotógrafos experientes, importantes. Você acha que existe uma fotografia, pode existir uma fotografia incrível, bela, sem que por detrás dela haja uma grande história? Eu acho que, na realidade, as histórias podem ser contadas pela fotografia e por outros meios. Eu, por exemplo, quando eu estou na fossa, aquele dia que eu acordo, que eu falo, o que eu vou fazer da minha vida? Tá? Eu procuro que cinema que eu vou, que teatro que eu vou, que livro que eu vou pegar para ler. Quer dizer, as saídas para mim são sempre essas, são sempre ligadas à cultura. Por isso, talvez, que a cultura seja tão prejudicada ultimamente, por cortes, o tempo inteiro vão cortar isso, cortaram recentemente 85% e tal. Então eu acho que os fotógrafos estão inseridos nesse pacote de cultura e inseridos nessa condição de discutir ou não, prestigiar ou não, pensar ou não quando fazer.
Quando eu estou lidando com qualquer trabalho, eu sempre fico pensando na utilidade que ele pode ter na parte de educação. Eu fiz algumas tentativas nas escolas, por exemplo, com colegas meus que estavam desesperados, porque o professor está pior que o fotógrafo, né? O professor, o buraco é mais embaixo. E eu fiquei surpreendidíssima de ver, eu peguei essas ampliações pequenas que a gente faz para edição e dei para os meus amigos professores distribuir para as crianças de escola da periferia. E para a criança podia fazer o que quisesse com a foto, escrever atrás, falar que gostou, não gostou, pegar a reação das crianças. E teve duas coisas interessantes, tristemente interessantes. Uma delas é que eu não consegui ver uma palavra bem escrita. Foi feito com 190 alunos. Não teve uma palavra escrita direito. Tudo absolutamente. E não é só de escola de periferia lá no cu do mundo, é de escola de periferia por aqui e tal. E a outra foi a única menina que se manifestou. Eu que detesto isso. A única menina que se manifestou a respeito de uma coisa, ela falou: ai, você me deu a oportunidade de eu falar o meu desejo, que eu tenho desejo de conhecer o Borba Gato. Aquela coisa horrorosa, meu Deus, eu falei. Mas, enfim, eu acho que tem essas coisas que eu nem entendo ainda, nem sei direito, esse negócio de bebê fabricado, que não existe, que se dá mamadeira e tal. Eu fico pensando, às vezes, que eu falei, eu acho que eu sonhei isso durante a noite, porque não parece real. O que é isso? Essa loucura que acomete as pessoas de dar de mamar, de lavar, de levar uma criança que não é criança. Vai adotar uma criança, está cheio de crianças para adotar aí, minha gente. Por que fazer de mentira? Mas, enfim, eu acho que estamos vivendo um momento de, sobretudo isso, né, de concentração de riqueza. E a concentração de riqueza muito voltada para aquilo que a gente não é bem o que a gente quer. Eu tenho uma história de fotografia com os arauetés, foi a primeira aldeia indígena que eu fui. Eu levei uma Polaroid as fotos e depois dei para eles essas imagens. E no outro dia, a maioria das crianças estavam pendurados junto com a colher, que era o maior bem que eles tinham na época, era anos 80, a foto. Então eles haviam dado o lugar para guardar a foto no mesmo lugar que ele guardava a colher para comer. E eu achei isso muito interessante. Desde esse tempo eu ficava imaginando o que é que o indígena entendeu quando se viu na imagem. Que isso era anos 80, os arauetés ainda estavam muito inteiros, logo depois entraram madeireiros e tal na aldeia, porque logo depois o marido da Roseli foi também nessa mesma aldeia fazer um livro. E eu achei muito interessante, porque eram várias crianças, eles andavam com colar, com uma colher e a foto. A foto é identidade, né? Acima de tudo. Vamos passar agora para o pessoal, né? Fazer perguntas, acho legal, né? Aí, querida, boa noite. Primeiro, dizer da enorme satisfação que sempre eu tenho de te encontrar e te ouvir.
Inicialmente eu queria te parabenizar muito pelo gesto, pela tua atitude de colocar o teu acervo à disposição na Unicamp. Isso é um gesto maravilhoso. Eu tenho conversado com alguns amigos aqui de Belém, fotógrafos, e sempre a minha pergunta é: e aí? E o teu acervo? O que vai acontecer? Nós não temos no Pará nenhuma instituição minimamente preocupada em cuidar desse acervo. Nós temos agora uma COP acontecendo, falando sobre a Amazônia, onde todos os espaços públicos institucionais foram entregues para instituições de outros estados, para exposições de outros estados ou de outros países, e não tem uma voz que seja de pessoas da Amazônia que há décadas olham e discutem a Amazônia. Então, eu queria te dizer que teu acervo está numa instituição de ensino e poder agregar, como você disse, a imagem a uma reflexão também crítica, fazer com que a imagem renda, de uma nobreza e de uma clareza. Te parabenizo imensamente. E como outras vezes já conversamos, eu lembro que você falou, inclusive, às vezes, desses prêmios que vêm combinados com uma grande honraria e, em troca, você entrega as suas obras para determinada instituição particular, enfim, privada. Eu fico me perguntando como lidar com essa história acumulada. Como podemos, enquanto produtores de imagem, de conteúdo, fazer frente a esse total esvaziamento. Hoje, mesmo nas artes plásticas, a gente celebra imensamente as feiras de arte. E as feiras de arte nada mais são do que instituições ou colecionadores do exterior que chegam e compram estandes inteiros de produção de artistas jovens, contemporâneos, que daqui a 20 anos nós vamos querer estudá-los, e a produção deles vai estar toda no exterior, como está a Vaporu e como está tudo mais. Então, vivemos, como você disse, estamos doentes, porque inclusive não conseguimos perceber que estamos vendendo a nossa história, a nossa memória, a nossa identidade. E também te dizer o quanto esse teu documento é tão lúcido, necessário, urgente, deveria ser visto por tantas pessoas. Enfim, é muito mais te agradecer, te parabenizar e dizer da satisfação de te ter aqui em Belém. Você ilumina, por onde você passa, você ilumina. Obrigado. Mas, pessoal, e aí? Como é que a gente faz? Alguém tem mais alguma pergunta, uma observação? Eu sei que o fato de várias pessoas saberem muita gente já foi na Unicamp para deixar o arquivo. Inclusive o menino que fez a finalização desse vídeo, a mãe dele é argentina, mas uma argentina que morou muito tempo aqui no Brasil e tem um trabalho muito bonito. Ele decidiu, depois que soube, falou: não, é isso, tem que doar e tem que fazer promoção e tal. Eu acho que, não sei se a gente enxerga as coisas ficando mais velho, vai ficando mais porque uma hora eu perguntei: bom, mas você vai dar quando? Porque os anos vão passando e a gente vai percebendo que, mesmo se ocupando de tudo, se cuidando e tal, nossa, a velhice é uma coisa implacável, né? Você sente que não é mais a coisa de ano a ano. É de dia por dia, você fala: nossa, hoje eu já estou andando pior que ontem. E daí, assim, não temos esse tempo para perder, como diz a música, né?
A gente precisa pensar nisso, o que significa para cada um de nós esse patrimônio de fotografia, esse patrimônio de... A gente já perdeu de arquitetura, porque o Brasil é isso, né? Primeiramente é conhecido pela música, né? A música, eu acho que todo mundo acha a música brasileira fantástica e tal. E agora o design, né? Que está em segundo posto aí também. Quer dizer, mas você vê essa última Bienal, o que seria essa última Bienal sem a participação dos indígenas? E uma coisa que eu acho que a gente aprendeu, eu, por exemplo, aprendi dos indígenas, eles têm uma reação imediata, eles reconhecem o problema e eles buscam a solução. E uma solução, às vezes, parece muito simples e não é. Essas duas pessoas que cantaram, uma delas é a Geni Nunes, que é uma indígena guarani, que se expressa em várias línguas, inclusive o português, e a outra é uma indígena Yanomami. E esse evento que elas foram para discutir a falta de diálogo. Então elas chegaram à conclusão, uma Yanomami e a outra Guarani, que a dificuldade com a manifestação e tal, uma delas era porque se prendia ao fato de não falar a mesma língua. Então é a mesma coisa, você não fala a mesma língua, mas será que só temos essa língua? E se a gente cantasse junto? E daí cantaram junto divinamente, eu não entendi nada, mas eu fiquei arrepiadíssima com esse. Então eu acho que a gente deixou de ser uma coisa que eu vejo, me lembro do tempo de criança, que minha mãe falava sempre isso, a gente precisa, às vezes, pobre tem que ser criativo. E eu acho que os índios, eles buscam isso e eles encontram, e eles fazem acontecer. Tanto que hoje as manifestações é isso, se a gente tira... Eu acho que o branco nem se conscientizou mais, eu acho que existe uma dificuldade primária de nós brancos acharmos que, a gente participou disso aí. Está na hora da gente, o pouco que a gente pode fazer, fazer. Não, caiu num paradigma, ninguém faz nada. Então eu acho que até essa coisa assim, vamos dançar juntos, vamos cantar juntos, vamos ver as exposições juntos, vamos ser críticos. Os jornais, até a Folha, que é essa miséria louca aí, tem publicado coisas que eu falo. Outro dia fez um documento interessantíssimo sobre essa decisão de você respeitar o desejo, como é que chama da morte, de morrer? Eutanásia. É uma das coisas que precisa, entende? Com que direito diz que você não pode morrer quando você quer morrer? Então, está na hora da gente encarar. A gente não encara a questão da família, que eu acho que é uma coisa delicadíssima, essa coisa das crianças que é na casa que se encontra e tal. Eu lembro até que a gente discutiu uma vez, que você me falou, que tinha gente que faz o banheiro, né, o tanque de lavar roupa, bem distante. Eu lembro muito bem, eu falei, que coisa, né? Você põe o tanque de lavar roupa muito distante da visão de quem seja da casa, porque o tanque de lavar roupa contém verdades não enunciadas. Então eu acho que, sabe, como é que é, né? Como é que a gente dorme, põe o travesseiro e dorme com toda essa batata quente que está, né, com as crianças, com os adultos, com os velhos, por onde você anda não tem um núcleo de luta, né? Um núcleo. E a gente, como fotógrafo, eu acho que a gente está negligenciando uma coisa que está nas nossas mãos. Teve trabalhos maravilhosos, o Miguel continua aí um desbravador, você com os trabalhos incríveis,
E a gente tem que um pouco parar e começar a discutir mesmo essas questões, muito bem levantadas por você. Gente, fiquem à vontade. Eu acho que esse momento é um momento de interação. Fala já. Boa noite. Sobre a questão de colocar a imagem no acervo universitário, antes de mais nada, eu preciso colocar em questão um ponto muito crítico em relação à educação em si, sobre usar a imagem como forma de comunicar aos alunos sobre questões sociais e afins. Eu, como aluno que estudei durante praticamente toda a minha vida em escola pública, me sinto hoje muito decepcionado, muito até um tanto iludido pela educação pública querer demonstrar uma educação de qualidade crítica sobre, porque, digamos assim, alunos já são todos os dias bombardeados por textos, mas nunca mostrando uma imagem que pudesse fortalecer o entendimento do aluno sobre aquilo que ele está ouvindo. Por exemplo, a questão de geografia. Você fala tanto de desmatamento, mas não se mostra imagens sobre desmatamento. Não se mostra a destruição que continua sendo feita e foi feita muito mais antigamente. A gente não vê, em matéria de ciência, mostrando o impacto social que determinada patologia ou determinada área social influencia na nossa saúde. A gente não consegue ver, em matéria de história, sequer uma pintura que remonte àquele tempo e faça a gente discutir que tempo nós vivemos antigamente. Então, colocar o seu acervo na universidade é mais do que admirável, mas também a gente precisa colocar a pergunta se este acervo, a universidade vai ter o empenho de colocar ele lá para expor, não como finalidade de exposição só artística, mas fazer as pessoas pensarem, refletirem. Eu posso dar um bom exemplo. A criança que ainda está aprendendo a ler, o que a cativa mais dentro de um livro é as imagens. Seja foto ou não, pode ser uma ilustração, pode ser uma simples gravura, pode ser qualquer coisa, mas antes de mais nada é a imagem que instiga a criança, o jovem, a ler e entender o que aquela imagem quer representar naquele texto. Isso não vale somente para fins jornalísticos, literatura, quadrinhos. Quadrinhos é o maior exemplo disso. Então, eu particularmente me sinto muito triste. Durante todos esses anos, eu acreditei muito que a escola pública pudesse entender isso, mas durante todo esse tempo que eu estudei, eu vi totalmente ao contrário. E eu, não tendo base de estudo artístico, eu digo isso na época que eu tinha entre 14 e 18 anos, do 8º até o 3º ano, não tive nenhum ensino com relação a isso. E eu me propondo a mostrar isso, eu próprio fazendo as minhas pesquisas, eu fui completamente desiludido pelas direções das duas escolas que eu estudei. Inclusive a do ensino médio, olha que irônico o nome da escola, Escola Jornalista Rômulo Maiorana. Então, assim, eu quando entrei no ensino médio, a primeira coisa que eu pensei quando pisei na escola pela primeira vez, será aqui que eu irei explorar artisticamente e aqui que eu certamente verei os professores a nos incentivar a entender a sociedade, nos mostrando através de vídeos, nos mostrando através de imagens e colocando a gente para pensar sobre. Mas infelizmente o que a gente viu foi isso mesmo antes da pandemia e depois, já com as aulas presenciais, foi simplesmente bomba de textos completamente vazios e que só tinha um único propósito: fazer o aluno decorar, estudar para fazer uma prova e tirar pontuações
decentes para passar em alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa também não só discutir a questão do acervo, mas também se este acervo vai ser usado com o objetivo que é para ser. Olha, a gente trabalhou durante 1 ano e meio com a equipe da Unicamp, com um advogado pago por nós, para fazer esse documento. E agora, o que você fala é o seguinte, a gente fica decepcionado e daí a gente fica inerte, não sabe o que fazer. Mas a gente não, a gente já chamou, passou do tempo e eles não se manifestaram, a gente chama para uma reunião. Olha, a reunião tem que acontecer e vocês têm que comunicar o que vocês fizeram e a gente comunica o que a gente fez. Então, num país que é tão desorganizado dessa maneira, com coisas importantes, tem que ser mais aguerrido. Por exemplo, é indiscutível como o movimento negro e o movimento indigenista melhorou. Hoje você vê, por exemplo, eles sabem, inclusive conseguiram vocabulários na letra, no idioma deles, para eles falarem não só o português e tal, conseguiram já definir algumas dúvidas sérias. Então eu acho que tudo bem ficar decepcionado, mas eu acho que a gente tem que saber que é uma briga, e sempre foi assim, e precisa se unir mais alunos e tal, professores estão ganhando mal, eles estão sendo punidos por serem professores, não ajudados, punidos. Então é uma luta, né? E essa forma de ficar triste sozinho não vai resolver. A gente pode ficar triste junto, por isso que eu acho o que acontece com os indígenas, que eu fico fã mesmo, número 1 deles, é essa possibilidade. A gente não fala a mesma língua, mas será que é só essa língua que nos une? Mas será que é só isso? E eles vão à luta e conseguem, e fazem, e estão conseguindo coisas maravilhosas, né? Ter esse patrimônio, por exemplo, de artistas que aparecem o tempo inteiro agora, coisas maravilhosas, eu acho que a gente, um pouco enquanto branco, a gente ficou numa posição um pouco incomodado, mas muito pouquinho, né? Não chegou a gente a se questionar mesmo. Porque a maioria dos brancos acha mesmo isso, né? Que o branco é uma raça superior e, portanto, tudo bem se, do ponto de vista social, eles têm muito mais. Qualquer pessoa que vai assistir uma aula que seja numa periferia, não precisa nem ser numa periferia. Você imagina agora que estão fazendo essas escolas misturadas, exército e coisa, o que vai ser isso? Entende? Então é assim, não precisa nem ir muito tempo, é só ir olhar uma aula que você vá, 2 aulas, você vê que o ensino está cada vez mais despencando mesmo. Eu não sei, quando eu saí da prisão, várias ex-prisioneiras e ex-prisioneiros fizemos primeiro a gente resolveu ir alfabetizar adultos. Daí a gente foi alfabetizar adultos e vimos que os adultos que levantam às 4 horas da manhã e voltam às 11 para casa, é difícil, era uma coisa, e que nós não sabíamos alfabetizar adultos. Então a gente devolveu a alfabetização de adultos para as freiras. E a gente ajudava, levava livro, levava tudo. E propusemos para os adultos
que eles só iam fazer exames de... Eles fizeram uma reunião que eles queriam fazer cursos desses do SESC, do SESI, SENAC e tal. E a gente propôs, então, que para esses cursos só precisava português e matemática. Mas a gente gostaria de oferecer geografia e história. E eles aceitaram, na maior. Então, eu peguei, por exemplo, eu estava apaixonada pelo aquele professor que usou, professor não, ator, que usou o teatro como é que é? Zé Celso. Zé Celso usava o termo, lembra do teatro do oprimido? O teatro do oprimido foi uma coisa maravilhosa. Eu chegava na minha aula de história e falava, hoje a gente vai discutir os chefes, os presidentes de empresa e tal. Quem aqui vai ser presidente de empresa? Todo mundo. Chegava no dia seguinte, era operário. Hoje a profissão é operário. Vamos discutir e tal. São formas, não sei, está na cabeça de todo mundo. Tem muita coisa para a gente fazer. Brasileiro é criativo. Vamos pensar nessas coisas. Eu entendo perfeitamente a tua decepção e a tua desilusão. Mas quando eu estou assim, eu volto para artes, para as coisas, para as discussões e tal, porque não tem milagre, né? Tem uma briga que às vezes cansa mesmo e tal, mas tem muita coisa para a gente fazer. Quem que está usando essa tecnologia bem hoje? Eu acho que é um desafio isso. Para mim é um desafio que eu abro mão, porque eu sou péssima nesse negócio. Mas eu acho que a juventude tem tudo para ser muito mais fácil, né? A gente está muito passivo, muito sem discussão, né? A gente está sem lugares de discussão, a gente está sem lugares de coletivo e a gente não está sabendo arrumar isso. O teatro eu acho que está indo. Outro dia eu fiquei sabendo assim, uma coisa interessante sobre São Paulo, que tá o preço de tudo, está muito caro, né? Aluguel e tal em São Paulo. Então esses grupos pequenos de teatro, o que eles podem fazer? Não dá para alugar uma sala no MASP, não dá para alugar uma sala no Centro Cultural e tal. Então eles estão pegando essas casas que estão desalugadas e estão indo, primeiro vai para morar, depois formam um grupo e tem no bairro lá do Sumaré, tem várias casas que servem para isso, para discussão, tem uma que virou cinema e funciona. O grupo de teatro tem espetáculo e ótimos espetáculos. Então eu acho que são alternativas que tem que se buscar, tem que ir para a rua. Ficar dentro de casa aborrecido e triste não resolve. Tem que ir para a rua, tem que chamar as pessoas, tem que usar essas coisas e ver se aparecem novidades aí. Quem é o próximo? Aqui. Passa o microfone. Aqui, tá aqui. Deixa aqui mais fácil. Bom, boa noite, Nair. Boa noite a todo mundo que está aqui. É uma honra estar na sua presença, porque eu sou fotógrafa, sou mulher, sou nortista, né? Então a senhora com certeza é uma referência muito grande no meu trabalho, na forma como eu busco atuar na fotografia documental, fotojornalista e politicamente posicionada e comprometida com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu persigo no mundo, né? Então é uma honra estar na sua presença essa noite. Primeiro eu queria comentar um pouco sobre o documentário que foi mostrado, porque é uma coisa que surpreende muitas vezes no trabalho de fotógrafos que a gente compreende como grandes fotógrafos, é o suporte
e a forma de ter acesso a esses trabalhos, né? Então a senhora estava falando que agora a senhora está no acervo da Unicamp, né? Mas ao mesmo tempo a gente está aqui essa noite vendo suas fotos num suporte audiovisual, né? Acompanhada de texto, em que a senhora fala bem abertamente sobre como a senhora tem visto o mundo e ao mesmo tempo a gente vê essas fotografias, tanto fotografias consagradas, sua, né? Quanto fotografias mais atuais, coloridas, contemporâneas, de paisagens outras que talvez a gente veja com mais facilidade, né? Então, muitas vezes a gente tem acesso a essas fotografias nesses espaços legítimos ou considerados enquanto tal da arte, do mercado da arte, né? Então, é muito interessante ver a senhora, de certa forma, usando outros suportes, outras formas de ter acesso e de ver as suas fotografias, né? E eu acho que tem um pouco a ver também o que eu vou falar com o que o amigo anterior estava falando, que é essa relação fotografia-educação e ao mesmo tempo essa presunção, talvez, esse pressuposto que se tem de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Isso que o Ripper também vem contestando há um tempo, né? De que, na verdade, uma fotografia pode ser 1000 vezes melhor se ela estiver acompanhada de um bom texto, de uma boa legenda, se você souber quem é, se você souber aonde foi, né? Então, tudo isso vem com outros aparatos, né? A fotografia não se sustenta em si, é importante falar e se posicionar junto com ela, né? E isso torna ela também um instrumento, né? E eu acho que a senhora faz isso de forma magistral, né? E daí vem a sua importância também. Então eu queria ouvir um pouco da senhora sobre isso, sobre essa relação, né, da fotografia enquanto forma de narrar diversos acontecimentos e também como tornar elas acessíveis, mas assim também tudo bem escrever sobre sua fotografia, sobre seu trabalho, legendar, saber o nome das pessoas, né? Como a senhora está fazendo aqui, trazendo um pouco das suas fotografias, mas no suporte audiovisual. Uma outra questão é a questão do comprometimento político e social que a senhora tem, né? A senhora está... essa noite aqui, a gente está aqui, inclusive são 3 fotógrafas que estão aqui reunidas, né? A senhora, a Elza e a Paula. Então, assim, 3 fotógrafas históricas, mulheres, que estão documentando a Amazônia em diversos aspectos do mundo e que se tornaram muito influentes por isso, né? Então, assim, queria ouvir um pouco da senhora, como é que foi para a senhora enquanto mulher, né? Inclusive enquanto mulher branca também, né? Em outros contextos, sendo a senhora uma das nossas mais velhas, né? Uma que tem tanto a dizer, a falar sobre suas experiências. Então, como é que foi para a senhora, enquanto mulher na fotografia, quando a senhora começou, né? Queria entender um pouco isso também e a relação disso com o comprometimento social, porque acho que hoje em dia, né, existem diversos artistas, diversos fotógrafos que a gente não está sujeito de reproduzir diversas coisas, né? E eu queria entender um pouco isso na sua perspectiva também. Mas é isso, muito obrigada, é uma honra de mais uma vez estar aqui e lhe ouvir. Bom, de outra vez você não me chama mais de senhora. Não sou essa palavra, não sou bem, Eu vou te dizer uma coisa, eu acho assim que às vezes a vida está nos dando lição o tempo inteiro e a gente não está aprendendo. Se a gente gosta de viver, eu gosto de viver. Se a gente gosta de viver, você quer viver melhor e quer que todos vivam melhor. Então, por exemplo, quando eu comecei a fotografar, era um ambiente masculino e tal, e eu falei, bom, vou me meter aí com isso daí, que é isso que eu sei fazer, que eu vou gostar de fazer e tal. Então, uma coisa que eu estava discutindo ainda ontem com o Jorge, eu nunca fiquei esperando alguém me procurar. Eu procurava os problemas, então... A questão do menor, por exemplo, quando eu percebi que a FEBEM não tinha nenhuma matéria de fotografia, não existia. Existia texto. O Ricardo Couto, inclusive, que foi um jornalista super importante, que levantou várias questões e tal, e falando aí, ele fez uma matéria e no fim era isso, ninguém... Então, procurar as falhas, os furos, que em vez de ficar reclamando, procurar onde você pode entrar. E também isso custa caro. Por exemplo, fazer um programinha como esse, eu passei 4 meses.
junto com outras coisas, não era só isso. Qualquer um que faz um trabalho aqui sabe que essas coisas... É difícil você juntar tanta coisa acontecendo e tal. Então eu nunca fiquei... A minha família é uma família de... Eu sou a oitava da família. Eu demorei para entender que sorte que eu tive de nascer nessa família. Nossa, quando eu comecei a ver minhas irmãs crescerem, eu era menor, né? E elas fazendo bordado, na hora de almoço, elas vinham almoçar em casa, aquele tempo se almoçava em casa, mas elas trabalhavam e faziam bordado para o casamento. Então eu fiquei olhando e falei, não é bem o meu futuro isso. Então eu acho que a gente vai definindo, a gente tem que dar importância às nossas decisões. Não é assim, eu decidi isso e tal. A gente não toma decisões assim, aleatoriamente. A gente tem que pensar que o que a gente quer que aconteça na nossa vida e na dos outros, a gente tem que construir. Não tem muito jeito. Senão, sozinho a gente não faz nada. Por isso que eu acho que eu sou uma admiradora do trabalho coletivo, uma batalhadora pelo trabalho coletivo. Eu acho que quando se trabalha coletivamente, cresce o movimento, cresce, sabe, porque cada um é diferente, nós somos diferentes. Mas em compensação, as coisas, a gente vai aprendendo a discutir, a gente não sabe discutir. A gente não sabe discutir, não é que a gente não sabe brigar, a gente não sabe discutir, a gente não sabe expor nossas ideias e falar para o outro, olha, isso é bom para a gente fazer, porque aumenta, 10 pessoas pensando, é muito. Eu, inclusive, os erros, eu chamei meus netos para ver o texto, e os erros que eu aponto aí são os erros que eles descobriram. Eu já joguei no próprio trabalho, essa confusão da língua portuguesa com as modificações que a gente fez. Então, quando a coisa fica dinâmico, é muito gostoso. Quando eu, pelo menos assim, eu saio outra. Hoje daqui eu vou sair daqui, nossa, acho que eu vou querer cair na gandaia. Você quer falar? Quem quer falar? Miguel. Boa noite. Bom, eu não sei nem o que eu vou falar, né? Porque... Bom, primeiro dizer que esse sonho de te ver aqui em Belém, numa roda como essa, já fazem anos, né, que a gente se encontra, eu quero te ver em Belém do Pará para a gente ter uma conversa. E você está aqui, né? Isso para mim já é um grande presente. Eu queria pegar para falar, pegando carona no que o Alexandre colocou com muita propriedade, com muita... Eu acho que é isso, né? A tua história como pessoa, sobretudo, né? Antes de fotógrafa, né? Porque você foi a pessoa que me acolheu em 81, na F4, que estava nascendo, e foi de lá que eu trouxe todo o aprendizado de ser fotógrafo e tal, e nos anos que a gente se encontrou nos vários momentos das semanas de fotografia, depois da rede de fotografia, do encontro de São Paulo, e se fala muito de educação, e eu tenho refletido e quero compartilhar contigo e com as pessoas que aqui estão, que eu tenho ensaiado, e inclusive vim agora de Santa Isabel, de uma escola pública, com um projeto mais recente da Fotoativa, que é o Paneiro Luminoso, cujo propósito é tentar se inserir num contexto de educação formal e também não formal, em que eu tento compartilhar esse sentimento de que, sim, a fotografia, mas de que fotografia nós estamos falando? A nossa fotografia que nós fotógrafos produzimos, ou a fotografia que está se produzindo numa outra dimensão, pelas mãos de
pessoas que hoje, na verdade, qualquer pessoa produz imagens fotográficas. Se considerarmos que os dispositivos móveis são câmeras também, e são, efetivamente são e tal. E a circulação, a produção, digamos, esquizofrênica e de circulação absurda que acontece de imagem, o que nós estamos pensando sobre isso. Então eu não tenho fotografado, não porque eu não gosto de fotografar, mas acho que eu estou dando prioridade para essa questão da relação imagem e educação, não fotografia e educação, porque eu entendo que a fotografia está marcada por sua etimologia, seu sentido de ser algo que sai da sua materialidade física da imagem, mas eu acho que você traz desde longa data a questão do pensamento, né? Imagem e pensamento me interessa mais discutir nesses contextos, inclusive sobretudo na educação, né? Então, eu acho que esses vieses de levar a atividades com fotografia são importantes, mas sobretudo aquelas que são mais processuais, aquelas que te experimentam a imagem de várias maneiras, desde o modo mais artesanal ou de uma maneira mais tecnologicamente contemporânea, com todas as facilidades que nós temos. E aí eu queria, não sei, acho que a gente não já vou debater aqui por causa do tempo também, mas eu queria estender, talvez nos dias que se seguem, algum momento também, eu estou querendo roubar daí. Porque eu acho que até para, né, a gente assim, vamos sofrer juntos, eu prefiro ser feliz juntos, né? Por mais que o sofrimento seja, mas eu não quero ficar nisso, porque eu aprendi durante a pandemia, no auge, no momento mais crítico da ultradireita e tal, que as redes sociais vieram para ficar, estão aí e tal. E uma coisa chamada algoritmo é o que está posto como dispositivo que faz com que as coisas ganhem uma visibilidade e um valor nessa nossa sociedade. Naquele momento de crise, de muito sofrimento, eu decidi que os fluxos da informação, de imagem, estão circulando o tempo todo, e a nossa vida é permeada por fluxo. Nós somos fluxos, viemos de um fluxo e iremos com fluxo. Então, a nossa escolha é sempre assim, né? Você está num lugar e você está imerso no fluxo. Você escolhe em que fluxo você quer embarcar. Eu decidi que eu devo decidir por aquele fluxo que me faz bem. Não ignorando as outras coisas, mas não deve potencializar a circulação das más coisas, que fazem mal para mim, que eu não gostaria que fizessem mal a outras pessoas. Então, resumindo, que eu estou trabalhando essa ideia de que a gente deve ficar circulando, fazer circular as coisas que trazem um sentimento de felicidade, mínima que seja, não esquecendo as coisas que estão aí fazendo muito mal para todo mundo, e que nós estamos à beira, praticamente, nós estamos no inferno que o homem criou. Aí eu trago também outra pessoa muito próxima nossa, eu e Alexandre, que é a Valéria Skonenk, que fala muito dos mais que humanos. Recentemente a gente soube nas notícias de que um novo telescópio conseguiu detectar talvez um vestígio de vida a um sistema estelar que está a 150 anos-luz. Eu já fiz o cálculo de qual a distância de 4 anos-luz, mais ou menos, que são as estrelas mais próximas, que estão visíveis ao nosso olho, sem nenhum dispositivo de aproximação. Então, quando eu penso nessa dimensão cósmica com a qual a gente se relaciona, e que a gente, pisando nesse chão onde tem micro-organismos e tal, o que vale? Acho que é importante saber que temos talvez seres, alguma coisa que habita a 150 anos, mas a gente não está olhando o que você está pisando, o que são os fungos, o que são os micro-organismos. Então, é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Cabe informação, mas eu quero trabalhar o chão onde eu vou me acabar, de onde eu vim também. E poder viver esse dia a dia, esse cotidiano de maneira micro e macro simultaneamente, porque não tem como, né?
Então todo esse caos que permeia nosso cotidiano hoje, esse Brasil, esse mundo que não é só o Brasil, né? Isso é uma coisa mundial, que chegamos ao momento mais incrivelmente terrível, que o homem não serve para nada. Né? Se o planeta Terra for varrido da presença humana, talvez ela seja muito bem obrigado. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Mas não estou falando isso num tom de traia, estou falando num tom de felicidade. Gente, então eu quero ser isso, só isso. Vou continuar sendo humano, mas eu quero ser o mais que humano, né, Alexandre? Juntos. Então ser feliz com o que nos traz felicidade, que é a nossa existência nas mínimas coisas e nas coisas de uma dimensão intangível. Porque eu fiz um cálculo de tentar chegar nessa estrela que está a 4 anos de luz, com um avião supersônico a 5.000 km por hora, eu levaria 2 milhões e tantos anos. Falei, bom, se eu viver 100 anos, nem sair do lugar, né? E pronto, acabou, é isso. É um beijo. Miguel, você é único, né? A música que cantou no final é para você. A gente vai plantar uma flor, vai ver nascer uma flor do infinito, se chama. É isso que é legal, assim, com todas as dificuldades. Todo mundo quer ser feliz. Você é do time do Corinthians, do Palmeiras, e todo mundo, e eu também. A gente quer ser feliz, mas como a gente suportar essa infelicidade à nossa volta quando eu acho que você, todo mundo que está aqui, é muito privilegiado. É muito, cada vez que eu me penso, eu falo, nossa, tem que fazer coisas, porque a gente é de um privilégio dentro desse circuito que a gente vê o que acontece, o que não. Para mim é uma questão realmente impossível de deixar de lado, porque não dá, você tromba com as coisas, se você está na rua, se você se isolar, talvez, mas eu acho que não é por aí que a gente vai achar a solução. Mas você encontrou a solução, desde que eu te conheço, você está tentando fazer um monte de coisa e fazendo e resultado e tal. Então eu não levo muito a sério esse negócio da tua infelicidade. Eu acho que você é um cara que, quando eu penso que a Elza foi tua aluna, você quer um troféu melhor do que esse? Né? Me ensinou a ser despachada. Despachada, né? Tá vendo? É uma declaração de amor essa, pública. Não, Miguel, você é um ser especial. Nós todos aqui somos seres especiais. Por isso que a gente está aqui, falando disso. Pessoal, a gente tem 10 minutinhos para encerrar, então a gente precisa que vocês sejam breves e 10 minutos. Boa noite, vou tentar ser bem breve. Sobre o vídeo, né? Que os trabalhos apresentados no vídeo, eles demonstram uma história profissional sua, né? E eu, como iniciante de fotografia, me saltou muitos olhos a reunião das fotos de diferentes momentos, né? Com diferentes câmeras, filmes e técnicas, inclusive de sobreposição, né? De imagens. Então, uma pergunta minha seria sobre
as experimentações, né, suas visuais, e uma outra seria sobre essa reflexão, né, sobre as ciências sociais, e algo que a gente muito reflete sobre esse o eu e o outro, né? E pensando o eu e o outro na fotografia, né, fiquei pensando como a gente pensar que, óbvio, como estamos produzindo as imagens, parte nossa, né, nessa produção vai estar imprimida nessa imagem, expressa nessa imagem também, mas essa construção que é coletiva, né? Essa possibilidade de construção, né? De imagem sempre em colaboração, né? E conjunto, né? Pensando a coletividade, né? E também a imagem como um instrumento, né? De construção, por exemplo, de novas cartografias, né? Como esse instrumento de educação mesmo, né? De reflexão, né, de formação social e de outros mundos, talvez. Acho que seria isso. Bom, eu não tenho restrição nenhuma de mexer na fotografia, de fazer. Eu acho que a fotografia é um campo aberto e, por exemplo, as fotos que você está... Não sei se você lembra das fotos dos indígenas que estão dupla exposição. Ela tem uma história linda. Que eu tinha feito os caiapós. Os caiapós são parecidos comigo, são grudadinhos, são perna torta, baixinho e tal. Os araras são altos, esbeltos, eles não pegam, nunca vou esquecer que eu vi os araras, eles não abaixam como a gente, assim, faz esse gesto aqui. Eles pegam com o pé, assim, pega. Eu falei, gente, vou levar eles lá para São Paulo para mostrar isso, porque ninguém vai acreditar, eles são exímios. E eu fotografei quando eu passei dos caiapós para os araras, eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, não quero fazer a mesma coisa. E fiz a dupla exposição na máquina mesmo. Só que depois, aquele pique de fazer a foto, entregar e tal, entreguei e ficou. Você acredita que esses araras maravilhosos ficaram no meu arquivo sem revelar durante 50 anos? E quando eu achei, estava escritinho lá, Nair Benedito, araras e tal, índio. Falei, o que é isso aqui? Aí ele falou, na dúvida vou revelar. Quando eu revelei, impecáveis, diferente dos arquivos que a gente acha em geral, esses estavam impecáveis, nenhuma mancha, nada. E daí eu já logo tive pedido de gente, não, eu quero aquela lá, eu quero aquela. E eu falo assim, que a fotografia, inclusive, nos possibilita essas coisas. Quando você tem essa abertura, a Elza acabou de descobrir umas fotos dela que eu achei fantásticas, que está tudo comido e tal, e ela estava triste, e eu falando, não. O Jorge falando, você tem que fazer um trabalho sobre isso, você precisa mostrar para o Alexandre. Eu acho que ninguém para o Alexandre. Mas eu acho assim, que, por exemplo, eu nunca me limitei as fotografias vão acontecendo, vão mostrando o caminho, texto, eu uso muito texto no que eu faço, gosto de usar. Agora, eu sempre, quando eu vejo uma coisa, foi sempre assim, as minhas fotos, os meus trabalhos, a maioria das vezes foi uma proposta que eu fiz. Então, por exemplo, Menores da FEBEM não tinha fotografia. Por que não tem fotografia? Então eu sempre vou atrás do que não tem. Não tem fotografia, e todo mundo sabia da FEBEM, da quantidade de meninos. Era mais meninos, né, antigamente, depois que teve meninas. A gente precisa dar essa abertura. Eu acho que em tudo nós somos limitados, né? Quando eu vejo uma discussão de sexualidade, por exemplo, eu falo, a gente tem um espaço assim para falar de sexualidade, mas a gente resolveu falar aqui.
Não sei que necessidade que a gente tem de transformar tudo em pequenininho. Tudo grande vira tudo pequenininho. Acho que a gente é muito medroso. Então, eu acho que a fotografia e a profissão de fotógrafo, qualquer profissão, né? Estou cansada. Todo mundo me ouve, não ouve? Sem esse negócio. Então eu acho que ousadia é uma coisa que falta para todo mundo. Ousar, sabe, coisas que você está convencida de que vai fazer, vai fazer, vai propor para a pessoa, porque tudo isso é esforço, você tem que criar momentos na vida em que você dá prioridade para isso. Como ganhar dinheiro? A gente nunca vai ganhar sem trabalhar. É bom a gente procurar um trabalho que a gente gosta, né? Porque daí a procura da sustentação fica mais fácil de acertar. Gente, a gente vai para a última pergunta, né? E por causa do nosso tempo, a gente vai ter que encerrar contigo. Tá. Aline, aí. Isso. Olha só, boa noite, né? Uma honra chegar aqui em Belém. Em 69, você foi presa e torturada, né? E na ficha do DOP se dizia que você era uma pessoa terrorista e subversiva, né? E viveu uma época muito ruim. E eu queria saber, assim, não dá para ser... Não é um assunto para acabar aqui, né? É muito mais extenso. Mas eu queria saber como é que foi para ti agora descobrir que a gente estava próximo de um golpe militar novamente, né? Como foi a tua leitura nesse momento, né? Que passou em 69 e agora aqui com a ascensão da extrema-direita no poder, a gente estava de novo prestes a um golpe militar. Isso eu queria ouvir de ti. Olha, eu acho que... Você segura na boca para segurar. Não, olha, o que eu acho é o seguinte, que uma coisa que você aprende muito rapidamente com a polícia é assim, você bateu o olho assim na polícia, você já sabe que você vai se estrepar. Porque é o seguinte, o teu jeito de falar, o boné que você usa, a forma que você está vestido, então, você está condenado. Eu entrei na prisão e não tinha aberto a boca e já ia para o pau direto, já tinham decidido. Porque é isso, tinha 3 filhos e estava na USP, já é o pecado maior. O que eu estava fazendo? Eu era magra, então magra com 3 filhos só pode ser treinamento de guerrilha. E era isso, minha ficha de polícia era isso, treinamento de guerrilha, 3 filhos, magra, que mais que era? Enfim, tudo que você acha que é bom em você, para eles bate como... Uma vez eu apanhei porque eles ficaram na minha casa, com as crianças, e as crianças até sabiam amarrar o tênis. Olha que mãe, ela não serve nem para isso. As crianças amarram o tênis. E eu orgulhosa, eu tinha orgulho de que meus filhos eram educados o suficiente, se mantinham e tal. Então isso é uma coisa que você rapidamente percebe. Não importa o que você falar, ele bate o olho e fala, esse vai pro pau. E é uma diferença, é uma leitura muito diferente da gente, muito diferente. Eles têm na cabeça um modelito, e aquele modelito você foge em todos. Você abre a boca, você já foge, porque você sai do vocabulário, você sai do jeito que você fala, do jeito que você se veste. Então, não bate, entendeu? Então, isso dá até para entender, como, por exemplo, meu companheiro era o segundo relacionamento dele, ele tinha uma primeira esposa francesa,
E ele tinha 3 filhos, e dos 3 filhos, o do meio quis vir morar com a gente. Veio e morava e tal. E eles começaram a interrogar se tinha alguma coisa, se o menino, e o menino falava, não, eu adoro a Anaíra, eu adoro a Anaíra. Então, mais ele falava que ele me adorava, mais ele apanhava. Porque algum dia eu vou tentar escrever isso, porque é uma coisa que põe tudo ao contrário. É muito louco, é uma leitura às avessas, né? Você acha que aquilo é bom e o cara está olhando como você é uma prostituta, entende? O filho do primeiro casamento morando aqui no Brasil. Então tudo vira uma questão moralista de um tamanho que eu não imaginava antes isso. Então eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos por aí, é o contraditório do contraditório, é escrever daqui para cá e não daqui para lá. E eu acho que a gente está com pressa de terminar aqui por causa do horário. Ela já está me olhando feio, eu tenho medo dessa coisa. Acho que a gente passaria a noite toda aqui. Mas é isso, muito gratidão mesmo por estar aqui com a gente. Foi lindo. Sim. A gente queria uma foto tua com todo mundo aqui, né, ao fundo. Vai cortar.